E eles foram o quê? Consumidos pelo fogo do Espírito Santo. É fogo, né? E fogo consumidor. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. E nós vemos na caminhada de Jesus, nós vemos ali que Jesus ele passa pelo mesmo processo. Jesus ele exerce o ministério dele. Interessante que Jesus ele passou tanta luta que a sua própria família se levantou contra ele. A palavra confirma que a sua mãe e seus irmãos, um dia Jesus estava pregando no meio de uma multidão. Jesus estava ali pregando, profetizando, evangelizando, operando milagres. Aí contaram para Maria e contaram para os irmãos Jesus. Veja bem, até Maria nessa época estava duvidando. Até Maria falou: não, será que é mesmo? Será que não é? Os irmãos de Jesus também foram discípulos, eles estavam duvidando de Jesus. E a palavra fala que eles correm para onde Jesus estava e falam que ele está louco. Jesus é chamado de louco pela sua própria família. A sua própria família fala que Jesus não é o caminho. A sua própria família fala que Jesus não tinha direção, que não ia dar certo, que ele estava ficando louco. E eles correm lá e aqueles são pai e avisam: ó, seu pessoal está aí fora, querem falar com você. E Jesus olha para aquela multidão e fala: quem é minha mãe? Quem são meu pai? Quem é meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade. É por isso que Jesus deixou que um profeta ele não tem honra na sua própria casa. Você vê que todo crente, as primeiras pessoas a se levantar contra os crentes é sua própria família. As primeiras pessoas a atrapalhar os crentes são os seus próprios familiares. E assim foi com Jesus. As primeiras pessoas que prejudicaram o ministério de Jesus foi a sua família, foi a família de Jesus que chamou Jesus de louco. Se nós formos até Moisés, nós vamos encontrar o quê? Uma revolta, uma sedição, uma rebelião, uma rebeldia de Araão e Miriam. E o que acontece com Miriam? Ela pega lepra. E por isso Jesus ele deixa claro nos evangelhos que um profeta não tem honra na sua casa. E se nós pegarmos muitos crentes, quantos crentes não tem aqui que a família é doida para ele sair da igreja? Quantos cristãos não tem que a família é doida para ela largar Jesus? Mas é o diabo usando essas pessoas para que o evangelho não seja propagado. É Satanás usando essas pessoas que não são liberadas porque elas são más? Não. Porque elas são ruins? Não. Porque elas não são libertas. Quantas famílias querem tirar os crentes, os evangélicos da igreja? Querem atrapalhar, zombam, criticam, gostam, falam que não vai dar certo. É o que aconteceu com Moisés, é o que aconteceu com ele. A própria família dele não acreditava, os amigos não acreditavam, as pessoas que estavam com ele não acreditavam. Assim era com Jesus. A família de Jesus chama Jesus de louco. E tem outra coisa: falaram que Jesus estava com Deus endemoniado. Os fariseus, os escribas falaram que Jesus estava endemoniado. Peraí, poxa, além de chamar o camarada de doido, falaram que ele estava endemoniado. Jesus, se fizeram isso com o dono da casa, o que não vão fazer com você, meu querido? Se não fizeram isso com o rei, o que não vão fazer comigo, querida? Se não fizeram isso com aquele que criou os céus e a terra, o que não vão fazer com a igreja? O que não vão fazer conosco? O que não vão fazer com aqueles que acreditam no Senhor? Verdade. É interessante que no final da caminhada, os próprios irmãos de Jesus passaram a ser discípulos e apóstolos. Chamaram de doido, mas Jesus provou que ele era o filho do rei. Chamaram ele de louco,
abundância, eu sou o pão da vida. Você está doido, cara? Moisés poderia ter entregado a chuteira, pendurado a chuteira, aposentado, falar: não, chega, eu vou parar. Eu no meio desse deserto escaldante, as pessoas me recriminando, me gozando, caçoando de mim, porque se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que estavam caçoando de Moisés, estavam gozando a cara de Moisés, estavam falando que não ia dar certo, estavam zombando, criticando: Moisés, tu é um bobão, cara, não dá certo, você não vai chegar lá. Se nós pegarmos Jesus de Nazaré, aconteceu a mesma coisa, e no final, além de tudo, um traidor sai de dentro da sua igreja e outro diz: mostra-nos o caminho. E Jesus fala: filhinho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você ainda não aprendeu, Tomé? Deixa de ser incrédulo, Tomé. Eu vim para que tenha vida e abundância. Deixa de ser incrédulo, Tomé. Receba o Espírito Santo. Deixa de ser incrédulo, Tomé. É eu que estou vivo, é eu que fui ressurreto, é eu que fui pregado numa cruz e ressuscitei ao terceiro dia. Deixa de ser incrédulo, Tomé. Eu sou grande, eu sou. Aleluia, glória a Deus. Então, se nós pegarmos o Velho Testamento e o Novo, é um espelho. Só vez, quem acredita, só conquista quem acredita. Sabe o que eu aprendo muito nisso? Só entra em Canaã e come o melhor da terra quem encara o seu deserto, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, mesmo com escassez, mesmo com dificuldade, com um sorriso lindo na cara. Só come o melhor dessa terra, só entra em Canaã só quem permanece no caminho fiel. Ah, mas parece que não é o caminho, não, tem muita dificuldade. Sai do caminho. Sai, Coné, sai da sai, Milão, sai, Milão, sai, Coné, sai, Judas Iscariote. É esse o caminho que Deus escolheu para o seu povo, para a sua igreja. Israel, pelo fato de ter visto os sinais e as maravilhas que Deus fez, eles achavam que comeriam o melhor da terra facilmente. Deus tem que te preparar, meu amado, minha amada, para você herdar o grande mistério. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Deus vai te preparar. O deserto é o lugar de se preparar. Os discípulos, eles ficam 3 anos com Jesus e eles se decepcionam por um momento, mas Jesus fala: permaneçam em Jerusalém. Eu creio que muitos foram embora na morte de Jesus, muitos abandonaram. Falou: o cara já está morto. Mas aquele pequeno grupo falou assim: não, vamos continuar a oração. Ele pediu para nós orarmos. Lá no deserto foi a mesma coisa. Muitos estavam do lado do exército: vamos continuar a caminhada, porque Deus lá no final vai honrar. Eu vejo Josué, para mim era Pedro. Josué era Pedro. Caleb, nós podemos colocar João. Eu vejo ali no deserto, não Caleb, Josué, não vamos continuar essa caminhada. Eu vejo quantas pessoas morreram na caminhada, quantas pessoas desistiram, quantas pessoas abandonaram, mas eu vejo no final da caminhada do deserto, Josué e Caleb recebendo a sua herança, Josué e Caleb sendo honrados pela sua fé, pela sua perseverança, porque continuaram no caminho, foram fiéis, foram obedientes. Eu vejo Pedro, Tiago e João perseverando. Pedro, Tiago e João representam esses 2 homens no deserto. Eu vejo estes homens perseverando.
perseverando em oração, mesmo Cristo tendo morrido, eles perseveraram, eles continuaram, mesmo Cristo sendo perseguido, sendo maltratado, mesmo as pessoas escarnecendo, zombando de Jesus Cristo, mesmo as pessoas não acreditando, falando que ele era louco, endemoniado, eles permaneceram firmes. Não, esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, nós vamos receber o nosso galardão aqui. Eu vejo Caleb e Josué da mesma forma. Não, aqui nós vamos ficar, aqui nós vamos permanecer. Deus nos convocou, Deus nos chamou, Deus prometeu, esse é o caminho. Eu vejo Pedro, Tiago e João na caminhada, mesmo depois de 3 dias, Jesus morto, mas quando ressuscita, é hora de entrar em Canaã. Quando eles veem Cristo ressurreto, é hora de comer o melhor dessa terra. E a primeira coisa que eles recebem é o Espírito Santo. A primeira coisa que eles recebem é poder, é virtude, é unção para pregar, evangelizar, preconizar, para curar, operar milagres. Você crê, você também vai receber. Você acredita, você também vai receber. Aleluia. Glória, Massúria, canta, lavandá. É por isso que eu creio, é por isso que eu tenho fé, é por isso que eu persevero,